das 6, quase 6, tá? Galera, olha só, essa semana, num dos devocionais que o professor Augustus divulga pela internet, pra quem não sabe, o professor Augusto é o professor Augusto Nicodemos, um abraço pra ele, tá? Voltando, né? Um dos devocionais que ele divulga aí na internet, do trabalho dele, eu acho que é a equipe dele, ele fez algumas citações sobre a importância da oração, né? O professor Augusto tá aprendendo com a gente. Brincadeira, a gente que aprende com ele, né? E uma das coisas que vieram na minha cabecinha, depois que ele terminou de fazer a explanação do Evangelho, na verdade puxou um outro pensamento. Então foram dois ensinamentos nessa aula do professor Augusto. O primeiro é o seguinte: todo pecado semeado será colhido. Todo pecado semeado será colhido. E a segunda coisa que eu aprendi nesse devocional do professor Augusto foi o seguinte: a oração permite que eu veja a provisão. A oração permite que eu veja a provisão. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, você sabe que nós temos alguns pilares que fazem com que nós desenvolvamos esse projeto de oração. Em linhas gerais, o nosso canal virou um canal sobre disciplina de oração. E nós temos alguns pilares bíblicos, é lógico. Se você é árabe, provavelmente a fundamentação da sua fé está no Alcorão. Se você é judeu, é bem provável que a fundamentação da sua fé esteja na Torá e nos ensinos que os rabinos lhe dão. Nós, cristãos, temos como fundamentação que está aqui na Bíblia. Nós entendemos que isso é a palavra de Deus, beleza? O nosso primeiro fundamento é o seguinte: Jesus Cristo orava. Marcos 1:35 diz que Jesus procurava lugares solitários para orar. 2. O irmão de Jesus, Tiago, diz em Tiago 1:5 que nós podemos pedir sabedoria, oração. 3. Um senhor chamado Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:17, numa carta que ele escreveu, diz que nós devemos orar sem cessar. 4. Um senhor chamado Daniel revela um método no livro dele, capítulo 6, versículo 10, de 3 vezes ao dia. E 5, meu amigo, 5. Jesus Cristo orava, tá? Se você, como cristão, não liga pro que Daniel fala, não liga pro que Paulo fala e não liga pro que Tiago fala, se você não liga pro que Jesus fala, cara, você não é cristão. Desculpa, tá? Esses são os nossos pilares. E aí, com esses ensinamentos que nós aprendemos com o professor Augustus, eu queria que você acrescentasse à sua lista de pontos sobre a oração o seguinte: todo pecado plantado será colhido. E toda a oração faz com que você veja a provisão de Deus, tá? Hoje nós vamos falar sobre um rapper, ou hip hopper, chamado Kendrick Lamar. Um abraço pro Drake. Drake, se você tá vendo a gente, nada contra você, a guerra que você tem com Kendrick não é relevante aqui, tá? Vamos falar sobre a oração de um senhor chamado Kendrick Lamar. Se nós pudéssemos dar um nome para a história do senhor Kendrick Lamar, nós escolheríamos o seguinte: Kendrick Lamar, orando para alívio da culpa e domínio sobre o ego. De novo, Kendrick Lamar, orando para o alívio da culpa e domínio sobre o ego. Vamos para a história dele? Kendrick Lamar, um dos rappers mais respeitados da história do hip hop, frequentemente reflete sobre temas espirituais em suas músicas. Porém, poucos sabem que ele teve uma luta interna intensa ao lidar com o peso da fama e da responsabilidade como voz da sua geração. Durante o desenvolvimento do álbum Damn, de 2017, Kendrick percebeu que sua vida estava fugindo do controle e que as distrações da indústria estavam comprometendo sua integridade pessoal e espiritual. O aspecto inesperado? Kendrick revelou que tudo mudou durante uma conversa com um mentor, que o alertou sobre o orgulho e a necessidade de reconexão com Deus. De novo, vou ler essa parte. Kendrick revelou que tudo mudou durante uma conversa com um mentor, que o alertou sobre o orgulho e a necessidade de reconexão com Deus. Parêntese bem grande. Você conversa com seu pastor, cara? Você conversa com a sua liderança? Você é das crianças? Você deve ter uma liderança. Você é dos adolescentes? Você deve ter uma liderança. Você é dos jovens? Você deve ter uma liderança. Ministério de casais? Você deve ter uma liderança. Você não pertence a nenhum ministério? Há um pastor, há diáconos e há presbíteros que podem lhe ajudar. Cara, Kendrick Lamar, que é uma pessoa muito popular no nosso período de vida, ele procurou conselho. Você também poderia buscar, tá? Faz muito bem. Eu busco e às vezes não é muito bom de ouvir, principalmente quando puxa nossas orelhas, mas faz muito bem. Continuando, fechou parênteses, Kendrick adotou então o hábito de reservar um tempo toda noite para orar em silêncio. Olha só, Kendrick imitando o Senhor Jesus. Refletindo sobre os seus dias e pedindo perdão por seu comportamento ou pensamentos egoístas. Meu amigo, Kendrick está tentando imitar Jesus. Você acha que isso vai dar certo ou errado?
fecha parênteses. Essa disciplina diária, olha só, disciplina da oração, né? Não só mudou sua vida pessoal, mas também seu processo criativo. Orar tornou-se uma prática tão importante que influenciou diretamente a música como Pride e Fear, onde ele explora seu relacionamento com Deus. Kendrick acreditou a oração por ajudá-lo a encontrar redenção e equilíbrio. Abre aspas por nosso irmão. Minha conversa com Deus diária é o que me mantém humilde, porque é maior que a fama ou dinheiro. Se nós pudéssemos resumir a história do Kendrick, nós resumiríamos da seguinte forma. Ele encontrou Deus em orações noturnas, uma maneira de lidar com a culpa, domínio do ego e uma conexão mais profunda com o seu Deus. E recebeu influência diretamente em sua vida pessoal e trabalho criativo. Meu amigo, não tem como fugir, tá? Oração é fundamental. A ausência de oração na minha vida e na sua vida é como um vírus. Vou repetir. A ausência de oração na sua vida e na minha vida é como um vírus. Quanto menos você ora, proporcionalmente é como se esse vírus estivesse infectando o seu corpo. Um vírus mortal, não um vírus do bem. Eu nem sei se existe vírus do bem, tá? Mas a ausência de oração é como um vírus. Vai acabar com a sua vida espiritual, tá? Oração é fundamental. Como você vai conversar com o Deus que você fala que você ama se você nem ora, cara? Se você nem ora. Kendrick Lamar é um dos caras mais famosos que tem na atualidade. Ele tocou e cantou no Super Bowl. Na verdade, acho que ele só cantou no Super Bowl. Se você não faz ideia do que é o Super Bowl, cara, vai pesquisar na internet. O Super Bowl tem os tempos de propaganda mais caros desse planeta. Esse cara, ele entende que a oração diária faz com que ele saiba quem ele é e quem Deus é. Se você e eu não oramos, é como se um vírus estivesse espalhado no nosso corpo. Pensa nisso, tá? E reflete nas duas frases que eu vou te falar. Todo pecado plantado será colhido. E a segunda, a oração faz com que você perceba a provisão de Deus. Beleza? Vamos para o momento Charlie Kirk. Força, clareza e sabedoria. Força, clareza e sabedoria. É sobre isso que a gente vai falar no momento Charlie Kirk de hoje. Nightingale. Florence Nightingale. Se nós pudéssemos resumir a vida dessa senhora, nós poderíamos resumir da seguinte forma: a enfermeira guiada pela oração, e você vai entender o porquê do guiada agora. Florence Nightingale, de 1820 até 1910. Muitas vezes chamada de a Dama da Lâmpada, foi uma pioneira no campo da enfermagem moderna. Embora sua reputação seja mais ligada à sua dedicação à saúde pública, um aspecto inusitado de sua vida era sua rotina rigorosa de oração e meditação com Deus, que definia sua visão e missão. A senhorita Nightingale acreditava que tinha sido chamada por Deus aos 16 anos para uma vida de serviço. Entretanto, quando assumiu sua posição de liderança durante a Guerra da Crimeia, quem conhece a história, né, 1853 a 1856, enfrentou condições absolutamente caóticas, hospitais imundos, falta de suprimentos, soldados morrendo em massa por doença. Todas as noites, após cuidar dos soldados, a senhorita Nightingale era vista com sua lâmpada andando pelo hospital. Depois disso, passava horas repetindo, horas, não era hora, eram horas, ajoelhada em oração. Apesar de sua exaustão física, ela mantinha rigorosamente essa rotina diária, acreditando que somente sua comunhão com Deus poderia guiá-la. O que foi inesperado é que a senhorita Nightingale relatava ouvir de Deus respostas claras enquanto orava sobre como resolver problemas aparentemente insolúveis. Por exemplo, como reorganizar o hospital, como diminuir a mortalidade. Ao final da guerra, as taxas de mortalidade no hospital caíram de 42% para 2%, e Florence atribuiu todo o crédito à disciplina e orientação de sua vida espiritual. A oração disciplinada deu a Florence Nightingale clareza, força e sabedoria sobrenatural para transformar sistemas de saúde e cumprir sua missão divina. Parceiro, Deus não tem compromisso com o sistema de saúde. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se você é cristão, e se você afirma conhecer Jesus Cristo, ou se pelo menos afirma tentar segui-lo, você precisaria saber disso. Assim como eu preciso saber disso, tá? Nosso momento Charlie Kirk de hoje foi sobre isso. Eu espero que você que busca a clareza, força e sabedoria, cara, não se esqueça disso. A maioria das histórias aqui do momento Charlie Kirk tem mais de 100 anos.
tá? E todas elas você pode pesquisar em livros de histórias, cristãos e não cristãos, histórias locais, e você vai ver que se tratam de pessoas reais, tá? A oração funciona. É na oração que você consegue ter clareza para ver a provisão de Deus, beleza? Um abraço e tchau. Se esse vídeo tocou seu coração e te inspirou a aprofundar a sua disciplina da oração, deixa o seu curtir, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal, cara, para não perder os próximos vídeos sobre espiritualidade e fé, disciplina da oração. E o mais importante, cara, deixa nos comentários como a oração transformou a sua vida ou qual dos pilares você vai começar a fortalecer hoje. Eu agradeço imensamente, cara, a sua companhia até aqui, tá? Lembre-se, a sua jornada de fé é única e valiosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua vida de oração. Até o próximo vídeo.